Está marcado, vendo depois estudar o dia. Mas se eu aproveitar. O doutor Rogério caminha com toda a razão. Quando aqueles que deveriam participar do debate representando o pensamento que está sendo enfrentado, quando eles não comparecem, nós ficamos numa espécie de monólogo. Mas por que eles não comparecem? Eles não comparecem, primeiro, embora seja proclamado que estejamos vivendo no Brasil o Estado democrático de direito, consagrado na Constituição, honrosamente com a minha assinatura na época, eles são autoritários. Eles temem o debate, porque no fundo, eles são meros cumpridores de ordens. Mesmo companheiros respeitabilíssimos, eles não têm coragem de vir à luz do dia. Existe uma expressão que eu trago da época do ambiente castrense: agem a socapa. Eles agem subrepeticiamente. Eles dão publicidade àquilo que é impossível esconder. Eles vão golpeando progressivamente. E eles estão no poder. Mas eles são serviçais de um modelo. Eles estão cooptados. E eu ouso dizer, corrompidos. Corrompidos, com certeza, ideologicamente, porque ao longo da vida muitos deles defenderam e se credenciaram, defendendo um outro modelo que não o que está aí, e às vezes comprovadamente, e a tragédia está aí estampada até nas penitenciárias, e às vezes corrompidos por dinheiro mesmo. Não é uma mudança de posição, porque houve uma mudança de convicção. Não, não é isso não. Há uma cooptação. Então, e aí vem algumas questões. Motivo também de preocupação. Eles também controlam os mecanismos legislativos. Não tem sustentação legal para determinada medida. É preciso cuidar no Congresso Nacional, para que eles não sustentem com normas aquilo que eles pretendem. Para dar um exemplo assim, que todos conhecem, um presidente da República adulterou a Constituição para acabar com os monopólios, corrompeu o Congresso Nacional. Acabou com o monopólio estatal do petróleo, com o monopólio das comunicações, com a nacionalização do subsolo. Eles têm, não é à toa, por que o Poder Executivo vai constituindo maiorias expressivas no Legislativo, através de mecanismos espúrios? Porque eles necessitam, em determinado momento, da sustentação legal. E aí, vem as chamadas medidas provisórias, que têm sido utilizadas, mesmo com mudanças em relação à convalidação da medida provisória. Eles vão descumprindo a Constituição. Tudo para eles passa a ser relevante e urgente. Aliás, já há algum tempo, uma das razões da Constituição não ter tido vários de seus dispositivos regulamentados, o atropelamento das medidas provisórias com preferência regimental e constitucional na sua apreciação. Então, nós temos consciência do que a fiscalização da Previdência, os órgãos de fiscalização são compostos por eles mesmos. Não há, às vezes, a fiscalização, há a cumplicidade. Eles foram montando eles foram conformando todos os mecanismos de modo a alcançar. Agora, eles estão vitoriosos? Claro que não.
O não comparecimento significa uma confissão. Não é que eles não queiram dar explicações, eles não têm explicações. Qualquer confronto de ideia, necessariamente, eles vão sair derrotados. É por isso que eles não vêm. Eu, às vezes, não vejo a ausência, que nós aqui, nesse caso específico, nós não temos força constitucional para a convocação. Quem tem é o Congresso Nacional. Mas mesmo no Congresso Nacional, eles procuram de todas as formas um distanciamento. Porque eles sabem, e aí é uma situação dramática. Alguns têm consciência do papel que estão cumprindo. E alguns, em determinados momentos, chegam a confessar que estão cumprindo esse papel em situações de mais intimidade. Alguns se ocultam, mas eu não posso fazer nada. A gente ouve isso, porque os ambientes frequentados são os mais diversos. Então, é preciso compreender as razões, ou a principal razão da ausência. A ausência significa a impossibilidade que eles previamente reconhecem de um debate sobre aquilo que eles pretendem consumar. Se eles estivessem aqui para apresentar as razões verdadeiras daquilo que eles pretendem, eles seriam contestados de tal forma que eles sairiam daqui muito mais, e eu ouso dizer, muito mais desmoralizados do que já estão, porque isso é um assinte, pô. Então, eu não, só quero dizer que eu não vejo como desrespeito ao poder legislativo. Não. Eles temem o diálogo. Eles falam em transparência, em confronto de ideias, que as decisões são decisões democráticas, consultados os setores interessados e envolvidos, mas eles não querem. Porque no fundo, eles são autoritários, são arbitrários. E aí, agora, o que vai derrotá-los é a mobilização, é a presença, é a demonstração, a mais coletiva possível, de que quando o doutor Rogério diz, se eles fizerem uma assembleia, eles não fazem uma assembleia, e, como é que eu vou dizer, agem concretamente para inviabilizar a presença em qualquer assembleia. Em relação aos aposentados, eles têm mecanismos menores de assédio. A intimidação existe, mas o aposentado tem muito mais de liberdade do que aquele que está lá efetivamente no serviço ativo. Quem está lá, quantas vezes lá na porta da Edísio, nas manifestações, há sempre alguém, eu, por exemplo, sempre digo, vocês deveriam descer do prédio participando aqui, mas e o receio? Muitos com vontade de comparecer, que internamente também, como é que eles dividem internamente? Criando direitos específicos. As normas não são universais. Agora estão inventando a tal da meritocracia, tudo tem prêmio. Eles vão fazendo assim, em vários lugares. Então, é preciso não assimilar qualquer pensamento que leve à desistência da luta, à fragilização.
Hoje aqui somos 50, muito bem. Quantos seremos amanhã? Não dá. Agora, que a ausência deles, seja a covardia deles, seja um fator muito maior de mobilização. Eles temem o debate. Eles agem sem nenhuma transparência. Agem na escuridão. Porque eles estão a serviço de outro propósito, que não o interesse. Eu não vou nem dizer interesse, é o direito. Existe uma diferença entre interesse e direito. É um direito que os aposentados têm, da complementação permanente, justa, a retribuição, a luta pelo plano que foi o plano que foi pactuado. Eles dizem assim, pacta sum servanda, os acordos têm que ser mantidos, e foi um acordo isso. O fundo de pensão, o plano, nas suas bases melhores, aquilo é um pacto, é um contrato. Eles falam no respeito aos contratos. Os contratos são respeitados sempre quando os contratos penalizam o trabalhador, penalizam os interesses nacionais. Eles aí repactuam. E às vezes, para que haja a repactuação, eles modificam a lei. Eles só não conseguem, em certos aspectos, mudar a Constituição. Aliás, como eles não conseguem modificar a Constituição, é por isso que o Supremo Tribunal Federal vem se transformando na última instância em muitas questões. Porque eles são capazes de enfrentar a Constituição para a afirmação desse modelo. Eu estou falando isso com alguma veemência, porque eu vejo que eles temem, pô. Essa covardia deles significa o temor. Eles não estão com razão. Se eles tivessem, eles estariam aqui muito mais para convencer com argumentos. Eles não têm argumento. Eles têm a força, o argumento da força. Mas eles não têm a força do argumento. Por isso é que eles se recusam ao debate. Mas o Tedesco, cadê? Já está tudo pronto? Então, vamos olhar ali, vai fazer uma exposição que vai ser transmitida. Dizer que a nossa audiência pública, deixa eu dizer isso aqui, que eu considero importante dizer. Eu tenho a certeza mais absoluta de que eles não estão aqui, mas eles estão acompanhando pela TV Alegre. Eles sabem o que está acontecendo aqui. Eles estão ouvindo. Eles não têm coragem de comparecer aqui para falar, mas eles estão acompanhando. E às vezes uma palavra bem colocada aqui significa alcançar na mente deles talvez um outro compromisso. Em vários casos, e olha que, como aqui a maioria praticamente são todos já, salvo as damas, né, que são muito jovens, todos os homens presentes são idosos, mas as damas são jovens. Mas nós convivemos hoje com companheiros, vou usar essa expressão, que já participaram em determinada fase e já praticaram atos contrários à própria consciência e que depois manifestam arrependimento. Querem tentar recuperar até a possibilidade da convivência. Que perdem a possibilidade. Aliás, uma das tragédias grandes, para quem chega às idades avançadas, continuar lutando é um dever, mas encontrar companheiros que já foram diletíssimos amigos na impossibilidade da convivência. Os clubes passam a ser menos frequentados. Eles vão destruindo aquilo que ultrapassa a questão material. É o imaterial. Eles destroem.